Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Isaías, capítulo de número 40, o verso 7. A gente começa aí. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quero reler com vocês. Verso 7 de Isaías 40. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo, digam comigo, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Diga comigo, permanece eternamente. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e fazer comigo essa oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa palavra, porque como ela mesmo diz, ela nos basta, porque ela é a única coisa que verdadeiramente permanece por meio de ti. Porque a tua palavra diz que tu se fez verbo, portanto tu se faz palavra, e a tua palavra é o próprio Cristo, o próprio Deus vivo, falando conosco, operando em nós. Nós te pedimos, convidamos, damos liberdade para operar, ó Deus, em cada vida essa noite, que receber essa palavra, que foi alcançado por ela posteriormente. Nós te damos graças, Senhor, porque ela permanece. Nós reconhecemos que nós somos povo e que o povo, como está escrito nela, é erva. E nós te bendizemos por sermos um povo que vivemos e que temos a oportunidade esta noite, quem ainda não vive, de escolher e de decidir viver sob uma palavra de um Deus que permanece eternamente. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Vamos para o livro de 1 Pedro. A gente vai sair do Velho Testamento no livro de Isaías, onde a gente ouve isso num contexto de livramento do povo de Israel, e vamos ouvir isso num novo contexto, no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Todo mundo encontrou? 1 Pedro, capítulo 1, o verso 24, os versos 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Não importa o tempo em que fora dito, mas a forma e o efeito é o mesmo. Vamos reler o versículo 25. Só a parte B. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra foi, e mais uma vez esta noite é anunciada a vocês. Olha que privilégio, não é verdade? Nós temos de recebermos o anúncio da boa nova do Senhor. Quantas coisas a gente pode encontrar na palavra do Senhor, quantas promessas,
Quantas expectativas, quantas palavras de esperança, de afago, de consolo, de encorajamento nós podemos encontrar. E essa palavra, ela não passa, ela não muda, ela não tem uma anulação do seu efeito, ela não deixa de ser válida para nós em nenhum momento. Ela permanece para sempre. E a gente vive um momento em que as coisas são muito rápidas, mudam muito rápido. O celular que você comprou no ano passado, esse ano já não é mais tão interessante, já surgiram tantos lançamentos novos, tantas tecnologias novas. E aí a gente, quando vê, está fazendo com as coisas, com as pessoas, o que faz com as coisas. Elas vão ficando ultrapassadas e aí, se elas não lhes são tão úteis, elas já começam a cair em desuso. E daqui a pouco você está fazendo isso com o seu relacionamento com Deus. E daqui a pouco você está fazendo isso com o próprio Deus por meio da tua palavra. Menosprezando, desacreditando, anulando, invalidando, não praticando, não se convertendo, não se arrependendo. Todas essas são formas de nós descartarmos, de nós querermos tratar com a mesma celeridade, com a mesma brevidade que as outras coisas mudam e passam por nós e na nossa vida. E o Senhor nos propõe hoje entender que uma coisa permanece. E só Deus permanece. Vamos dizer juntos? Só Deus permanece. Só Deus permanece. Diga para quem está aí a 2 metros ou mais de você. Só Deus permanece. Só a palavra dele não passa. O povo passa, vocês viram que era para um povo num tempo lá em Isaías, quando essa palavra foi dita, para outro povo em outro contexto aqui em 1 Pedro, quando essa palavra novamente foi repetida, e para nós hoje, outro povo totalmente diferente, numa era totalmente diferente, essa palavra volta a ser dita. E ela continuará sendo dita, porque ela por si basta. Ela por si se garante. Porque Deus se basta. Deus é suficiente. Ele não precisa de alguém, ele não depende de alguém ou de alguma coisa para ser quem ele é, para fazer as coisas que ele faz e para deixar de fazer aquilo que ele decidir não fazer. Ele continua sendo Deus. E muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente se esquece que só porque ele não está fazendo da maneira como a gente esperava que fosse feita, ou da forma como nós desejássemos a nossa vontade, ele não é Deus. Ou não é Deus que está dizendo, retomando a nossa ministração sobre a vontade de Deus. Viver a tua palavra e anunciá-la é a forma mais singela, mais prática de viver essa vontade. É esse o plano de Deus para nós. Porque se a gente vive, se a gente pratica isso, a gente em contrapartida usufrui de tudo que a palavra dele, tão rica, nos garante. A palavra de Deus em Tiago 1 fala que a prova da nossa fé produz perseverança. Em algumas versões diz paciência. No versículo anterior fala que nós devemos ter grande alegria quando passar por provação. E lá no 3, ele fala que a prova da nossa fé produz perseverança, produz paciência. Quando a nossa fé é provada, quando nós somos colocados à prova, quando nós vivemos uma situação que nós julgamos difícil, que nós não sabemos como vamos nos sair dela, quando nós estamos em um contexto que a gente reconhece que a gente depende e necessita de Deus, aí, se nós escolhemos permanecer por meio da palavra, da fé e do relacionamento com Deus, se essa é a decisão do nosso coração,
O fruto desta prova será a perseverança. Será a capacidade de suportar em Deus. Porque é Ele que nos capacita. A gente não consegue passar por uma prova e sair dela muito bem porque nós somos fortinhos, porque a gente ora todo dia, porque lê a Bíblia todo dia, porque faz o seu devocional. Essa capacidade, ela é forjada em nós por Ele. Ela é dada a nós por Deus. Quando a gente toma a decisão de passar pela prova, escolhendo o Deus que permanece, acreditando na palavra que permanece, na palavra que não passa, que não muda, que não desvia, que não contorce para agradar A ou B, mas a palavra clara, direta, objetiva, concisa, transformadora e poderosa do Senhor Jesus. A gente tem o poder de fazer essa escolha todos os dias. Mas às vezes a gente prefere ligar para alguém para ouvir algo da parte do Senhor. Às vezes você é movido a um lugar, a uma igreja, a um evento para ouvir uma profecia. Quando o Senhor está lhe entregando milhares delas e você ignora na sua casa. Às vezes você vive movido por essas expectativas, por esses anseios, por essas profetadas que você gosta de ouvir, que lhe afaga ouvir, que só aí você sente que Deus falou com você. E quando faz isso, você menospreza a maior revelação que Ele lhe deixou. Você menospreza a oportunidade de receber diretamente a revelação diária, aquela porção que Ele tinha para te entregar, de discernimento, de entendimento, de capacidade, de unção, de autoridade, do que Ele tem ali reservado para aquele dia. E você começa a depositar essas expectativas em alguém. Ah, eu vou porque fulano de tal vai pregar. Ah, eu vou porque cicrano vai louvar. Com certeza Deus vai tomar ele no manto e Ele vai me entregar um manto, um mistério, uma revelação. Quantas pessoas a gente conhece assim? Hoje eu não posso perder o culto, porque hoje é fulano que vai pregar, hoje Deus vai falar. Querido, Deus está falando o tempo todo. Agora você não deve continuar de ouvidos cerrados, de olhos tapados, de mãos atadas, esperando que isso só chegue em você através de alguém. Pode, deve e vai chegar, porque o Senhor usa os seus vasos. Mas essa não deve ser a sua motivação, essa não deve ser a base do seu relacionamento e do seu conhecimento da palavra de Deus. Vocês vão saber essa noite junto comigo que a gente tem 3 etapas para que a gente consiga claramente permanecer com Deus. A primeira delas é clamar o nome do Senhor. A primeira delas é clamar o nome do Senhor. Você quer permanecer. Você não quer viver de movimento. Você não quer viver de oba-oba, de tapinha nas costas, de profetadas que nem sempre vêm de Deus. Você quer ter um relacionamento permanente, constante, profundo, consistente com o Senhor. Pautado naquela que não passa, na palavra dEle, naquela que permanece. Naquela que não muda, naquela que tem poder para operar em você, naquela que em Hebreus 12 diz que penetra mais profundo do que a tua medula e os teus ossos, naquela que tem poder de transformar completamente a sua vida, a sua mente, os seus sentimentos, os seus relacionamentos, no Deus, através da sua palavra revelada, no alimento do teu espírito, nos nutrientes que você precisa para se manter de pé, para ser permanente, para ser seguro, para ter convicção de que aquela prova ali é para você passar e vai produzir em você perseverança, paciência, capacitação. Vai gerar um você mais preparado, mais confiante no Senhor, mais seguro do Deus que você serve. Amém, igreja?
Primeiro passo para permanecer em Deus, clamar o nome dele. Em Salmos, se você quiser pode só tomar nota, mas se quiser pode abrir também. Salmos 135, o verso de número 13. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. Tua fama, Senhor, para todas as gerações. A geração de Israel, lá naquele tempo, em Isaías 40. A geração do Novo Testamento, o povo depois da libertação do cativeiro, cai em 1 Pedro. A nossa geração, as gerações vindouras, para todas as gerações. O primeiro passo para permanecer em Deus, o primeiro ponto, é clamar o nome do Senhor. Não existe outro nome, papai, mamãe, pastor, São Fulano, São Beltrano, não. É o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. O nome que permanece para sempre e que a fama percorrerá por todas as gerações até a segunda vinda de Jesus. Segundo, conhecer a palavra de Deus. Lá em Mateus 24, 35, fala que todas as coisas passarão, menos a palavra de Deus. Por que então a gente não para, a gente não despende tempo, esforço para estudar, para conhecer, para aprender, para se aprofundar na palavra de Deus? Se a gente precisa dela na hora da nossa dor, na hora da nossa tribulação, na hora da dificuldade que a gente vai enfrentar. É só por meio da palavra, que é o próprio Deus falando conosco, que a gente vai conseguir, no momento que for necessário, trazer à memória as coisas que vão lhe trazer esperança, que vão lhe gerar fé, que vão lhe impulsionar, que vão lhe motivar, elas vão estar lá. No momento que você precisar de coragem para aquele passo, você vai encontrar lá. No momento que você precisar de correção, de ser disciplinado, você vai encontrar lá. No momento que você precisar que a mão de Deus desça sobre você e a ira dele vai descer do jeito que está escrito lá. Tudo está lá, aqui, na palavra do Senhor. E é nela que diz que a gente precisa tê-la guardada no nosso coração. Como a gente pode guardar no nosso coração algo que a gente não conhece, que a gente não manuseia, que a gente não tem contato, familiaridade? Como? Geralmente a gente guarda no coração tantas coisas lindas, tantas memórias, tanto boas quanto ruins, mas de coisas que a gente vive ou viveu, não é verdade? Algo que você ouviu precisa ser muito marcante, chamar muito a sua atenção por algum aspecto para você guardar aquilo no seu coração. Mas normalmente aqui ficam guardadas as memórias das coisas que você viveu, das que te marcaram, das que te forjaram, para que hoje você fosse quem é, para que você se torne quem Deus quer que seja. E como você vai ter elementos, memórias de tudo que está na palavra de Deus para te fortalecer no momento da tua necessidade, se você não vive a palavra, se você não procura viver, se você não procura compreender, se você não procura conhecer. Depois de clamar em primeiro lugar o nome do Senhor, é necessário conhecer a palavra de Deus, porque ela não vai mudar. Você pode ir para a África, você pode ir para a China, você pode ir para onde quiser. A palavra do Senhor, ela não vai passar. Está escrito em Mateus capítulo 25. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. Esta permanece, porque só Deus permanece. Portanto, a tua palavra permanece. A tua palavra não passa. A tua palavra não se moderniza. A tua palavra não tem novo lançamento. Em todo tempo ela é atual. Para todas as gerações ela é necessária, ela é atual. Ela é útil, ela é aplicável. Mas nós decidimos o que fazemos. Nós
decidimos conhecer ou não conhecer, criar ou não criar essas memórias. No momento de desespero, ficar simplesmente desesperado e não ter nada para falar, e não ter nada guardado no coração. Se você tiver, por exemplo, numa UTI isolado de Covid, onde você não pode acessar o seu celular, a sua Bíblia, o que você vai ter guardado no seu coração nessa hora, para você citar, para você se fortalecer? Que memórias você tem nutrido e criado com a palavra de Deus, para te vivificar? Porque é o que a palavra faz, ela te traz vida, e ela não passa. Independente da situação que você esteja enfrentando, ela sempre será aplicável e ela sempre gerará vida, transformação, mudança, melhora. Amém, igreja? Terceira coisa que é necessário para permanecer em Deus: sentir o seu verdadeiro amor. Digam comigo: sentir o verdadeiro amor. Sentir o verdadeiro amor. Não basta clamar e não basta ter a palavra guardada. É necessário sentir o amor de Deus, o verdadeiro amor, o que vem dele, que é a fonte de todo amor, o que está depositado em cada um de nós. E você pode abrir essa caixinha e sentir e viver, ou você pode mantê-la fechada, porque ela está aí. Mas é necessário sentir o verdadeiro amor, ou você não permanece. Se você não tem a convicção do sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e você não sentiu o verdadeiro amor ainda. É necessário sentir o verdadeiro amor para permanecer em Deus. É necessário sentir o verdadeiro amor para produzir paciência, perseverança, capacitação em meio às provas da sua vida, em meio às provas que você esteja atravessando. Eu tenho umas ilustrações aqui que eu trouxe para partilhar com vocês de pessoas que foram perseverantes, que escolheram permanecer em Deus, que decidiram produzir frutos gloriosos em meio à sua perseverança, em meio às suas lutas. A primeira delas eu pontuei Josué. A história de Josué é bem conhecida, né, por conta da trajetória do Egito. A gente sabe que ele nasceu lá no Egito como escravo, eles levaram 40 anos para ser liberto, e depois Josué ainda passou mais 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida. Mas durante nenhum desses anos, eu não estou falando de 4 dias, de 4 meses, que tem gente que se desespera por um mês, que espera uma resposta, por um ano, que espera uma resposta de uma oração. Eu estou falando de 40 anos. Nascer como escravo, vendo todo o povo de Israel ser escravizado no Egito, acompanhar toda a saga, Deus instituir Moisés como líder daquele povo, conduzir essa travessia, essa saída do Egito e essa passada pelo deserto. Ver o povo se rebelando contra Deus, ver o povo pecando contra Deus, negando Deus, e por conta disso, ele passou junto com esse povo de Israel, o povo dele, ao qual ele pertencia, mais 40 anos até que ele chegasse à terra prometida. 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto. E Josué permaneceu confiando no Senhor. Ele não desistiu de acreditar. Ele não desistiu de confiar. Ele não desistiu de crer que Deus permanece. Ele não desistiu de produzir um fruto com a prova da perseverança dele ao longo desses 40 mais 40 anos. E ele foi um dos pouquíssimos que adentrou a terra prometida. Valeu ou não valeu a pena? Agora demorou, vamos combinar? Demorou ou não demorou, gente? Será que no lugar de Josué, se colocando aí, você teria a mesma paciência, a mesma capacidade de seguir confiando, de não se corromper, mesmo vendo lá no deserto aquele povo todo contrariando o Senhor e você ali firme, confiante? Não.
A palavra do Senhor não muda. Ele disse que nós iríamos possuir a terra prometida. Eu não vou me corromper, eu vou permanecer. Essa era a decisão do coração de Josué. E ele chegou lá. Ele experimentou do fruto da sua perseverança e ele chegou lá pronto para usufruir disso. Capacitado. Produziu o fruto da paciência, da perseverança, da capacitação que ele precisava para possuir aquilo que Deus tinha para ele. Você está reclamando do tempo que você espera? Ana era a mulher estéril que todos nós conhecemos e que orava insistentemente pedindo ao Senhor um filho. E um dia ela foi orar lá no templo e Deus usou um profeta para dizer a ela que ele iria atender aquela oração. Mulher, o teu pedido foi atendido. Meses depois, Ana tem Samuel e ela cumpre, digam comigo, cumpre. Isso é importante, vamos dizer mais uma vez, cumpre o que ela prometeu a Deus. Porque sabe o que atrapalha muitas vezes a gente permanecer? Você confia, você escolhe, você acredita, mas quando chega na hora de cumprir, você não cumpre. Lá no dia que ela orou no templo, ela prometeu ao Senhor que o filho dela iria servi-lo. E quando ela teve o filho dela, ela o criou na presença de Deus e o criou para servir a Deus. E ela cumpriu o que ela prometeu a Deus. Ela esperou com perseverança, ela creu no Deus que permanece, por isso ela permaneceu com Ele, porque ela clamava o seu nome todos os dias, porque ela confiava nele, porque ela esperava e experimentava do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. E naquele dia foi manifestado através daquele profeta e do filho dela que veio ao mundo. E depois se tornou um dos grandes profetas que nós temos na Bíblia para nos encorajar. Porque ela cumpriu, digam mais uma vez comigo, cumpriu o que prometeu a Deus. Então se preocupe em lembrar o que você tem prometido e o Senhor ouviu a tua oração, atendeu e você não cumpriu o que prometeu. Talvez seja isso que não tem te dado a condição de permanecer. Talvez seja isso que não tem permitido hoje você experimentar e produzir os frutos da sua perseverança. Porque você perseverou até aqui, mas no momento de cumprir, você não cumpriu. Hoje o Senhor te dá a oportunidade de rever o que você prometeu a Ele, quando você tanto pedia nas suas orações o que Ele já te entregou e você não cumpriu. Um outro exemplo lindo é o de Jeremias. Ele que viveu o que hoje tanta gente vive, né? Passou por tantos problemas emocionais. Jeremias, ele pagou um alto preço por obedecer a Deus, mas ele escolheu seguir obedecendo. Escolheu seguir obedecendo. Ele não abriu mão de fazer a vontade de Deus, de levar o que Deus estava dizendo. E por entregar aquelas profecias de destruição, ele foi perseguido, ele apanhou, ele foi preso pelo seu próprio povo. Foi o que mais o deixou triste. Mas no tempo determinado do Senhor, todos contemplaram aquilo que ele profetizou se cumprir. Mas tem mais um detalhe, além de cumprir o que você promete a Deus, como no exemplo de Ana, no exemplo de Jeremias, é para nos lembrar das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, da nossa condição de humano. O propósito da palavra não é fazermos de nós super-heróis, é reconhecer as nossas fraquezas e entender que nós somos fortalecidos em Deus, nós somos capacitados em Deus e nós só podemos permanecer com Ele e nele. Amém? Jeremias fez, cumpriu, se regozijou quando as suas profecias cumpriram, porque todos viram que o que ele viveu foi injusto, o que ele sofreu foi injusto, mas ele permaneceu fazendo o que Deus o mandava fazer, ele permaneceu obedecendo a Deus. Isso não é uma garantia de que você vai estar sempre feliz.
de que você vai estar sempre de bem com a vida, sorridente. Porque Jeremias, mesmo tendo convicção de que obedeceu a Deus, está lá no capítulo 1 do livro dele, de Jeremias, que ele ficou depressivo, ele se entristeceu, ele teve uma depressão e ele até quis morrer. Quem não se lembra que ele pediu ao Senhor para morrer? Decidir permanecer com Deus, obedecer a Deus, viver a palavra de Deus e fazer o que Ele te manda, algumas vezes vai te deixar triste, pode te deixar triste. Não necessariamente vai, mas a gente precisa ter a consciência de que pode, e essa consciência está aqui. Nós adquirimos conhecendo a palavra de Deus. Mas Deus o honrou e Jeremias deixou um grande legado para a sua geração. E para nós, hoje a Bíblia tem um livro chamado Jeremias, para que a gente conheça a sua história, para que a gente tome ele como uma referência para nós e entenda que a gente pode se sentir triste em algum momento. Que você pode até ter uma depressão, como Jeremias teve, pode até querer morrer, como Jeremias quis morrer. Mas Deus está forjando algo em você. Deus tem um legado para você deixar para a sua geração. Você tem se preocupado com esse legado, você tem se preocupado com o que você tem construído e deixado. Se você for hoje, se você for amanhã, que legado você está deixando? Um legado como o de Jeremias? Um legado como o de Ana, como o de Josué? Nós precisamos entender que nós só conseguimos permanecer se for em Deus, se for com Deus. E nós só conseguimos isso por meio do clamor do seu nome, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Por meio do conhecimento da tua palavra. E por meio do experimento do seu verdadeiro amor. E o exemplo que nos traz sobre o amor é o exemplo de Paulo. Paulo foi um missionário que revolucionou a terra. Eu tenho uma admiração enorme por ele, sou fã de Paulo, se eu posso dizer assim, eu sou fã de Paulo. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi injustiçado, ele foi preso, ele passou por 3 naufrágios, tentaram assassiná-lo, tudo que vocês imaginarem de perseguição, de agressão, Paulo sofreu. Mas ele era movido por um amor por Jesus e por um amor às vidas. E hoje Paulo é reconhecido principalmente pelos milhares de igrejas que ele conseguiu fundar. Onde ele ia, ele construía inimigos. Onde ele ia, ele chamava a atenção daquelas pessoas que estavam em cargos de autoridade, que manipulavam as pessoas, e ele ia com a verdade de Jesus. E ele conseguiu, por todos os lugares por onde ele passou, em diferentes povos, fundar igrejas, levar Jesus às pessoas. E ele era movido e impulsionado por esse amor, o verdadeiro amor, do terceiro ponto. O verdadeiro amor. Paulo nos deixou um exemplo lindo de amor a Jesus e ao próximo. Paulo foi um missionário que soube permanecer, que foi provado e foi aprovado. E o Senhor hoje quer que nós olhemos para esse exemplo, para todos esses e tantos que a gente tem na Bíblia. Meu Deus, são muitos, assim, eu selecionei esses por conta da relação com os tópicos que a gente está pontuando. Mas olha o exemplo de Jó, que frutos a perseverança de Jó foi capaz de produzir para Jó. São infinitos, o maior exemplo de todos, o de Jesus. Que fruto poderoso a perseverança de Jesus foi capaz de produzir para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e termos acesso à salvação. Um dos frutos de Paulo foi ser o autor de mais da metade ou da metade dos livros do Novo Testamento. Quantas pessoas ele pôde instruir, ele pôde alcançar através das suas cartas, dos lugares por onde ele passou. E são tão importantes para a gente hoje, para nortear a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Nos fazem enxergar a importância de sentir o verdadeiro amor para permanecer. A importância de amar Jesus com um amor que lhe mova, sem se importar com as consequências que você pode estar sujeito a sofrer.